Pois é, numa época onde está se passando She-Hulk, ou Mulher Hulk, dependendo de como você assiste, eu vim aqui falar sobre Capitã Marvel. Apesar do que muito se fala, depois de reassistir o filme, acho que cheguei a uma nova conclusão que talvez tenhamos pegado muito pesado com ela na época, com certos poréns. Eu acho que ela pode ser melhor. E eu não digo somente nos filmes, como nos quadrinhos. Pelo menos até onde eu li. Então, se você quiser dar uma sugestão das novas HQs da Capitã Marvel, eu digo mais pro lado de 2020 para 2022, eu tô aceitando. Bom, o filme começa com ela já no espaço, né? Com a equipe dela, do exército Kree. E bom, o que eu acho que eu mudaria... Bom, vamos começar pelo como é o filme, né? Ela não faz a menor ideia do que aconteceu por 5 anos. Então tudo que ela sabe meio que tem a ver com os Kree. Ela cresceu com todos eles. Então, teoricamente é pra gente ter bastante tempo com essa equipe pra que a gente se sinta apegado a eles, porque é como se fosse a família mais próxima que ela tem, já que ela ficou 5 anos longe da Terra, onde toda a história dela tá. E bom, tempo vai, tempo vem, ela acaba tendo que voltar pra Terra, já que eles estão perseguindo os Skrulls, e os Skrulls estão na Terra, porque a ideia é que os Skrulls vêm, eles dominam o planeta, né? Eles invadem eles, passando pelos seres humanos, já que é a habilidade dos Skrulls. E aí ela acaba tendo que, meio que nesse meio tempo, descobrir sobre o passado dela. Principalmente porque antes de ela cair na Terra, aconteceu de alguns... Como pode dizer? Alguns Skrulls mexerem na mente dela, ela começar a lembrar de certas coisas. E aí ela quer verificar se isso é verdade ou não. E bom, antes da sequência, porque é a partir daí que ela conhece o Fury, antes da gente começar a falar do Fury, porque daí a gente vai trabalhando cada ponto, vamos trabalhar um pouco sobre a Carol. Bom, a Carol... Nessa parte do filme, tudo que ela só tem mostrado é que ela só quer saber sobre o passado dela e que ela é ultra poderosa. Isso que ela ainda tá nerfada, porque ela desbloqueia os poderes dela depois quando ela descobre toda a real vida dela e tudo mais. E aí ela se torna mais poderosa. Bom, qual o problema disso? A gente já teve uma mesma história disso, só que com um lado um pouco diferente. Uma pessoa super poderosa que é meio babaca porque se acha mais poderosa de todos e nada pode atingir ela. Onde eu já vi isso? Talvez, né, não é mesmo? Homem de Ferro, Tony Stark, ele foi construído da mesma maneira. Afinal, ele sempre foi o cara mais esperto da sala. Mas da sala eu digo, no geral, tipo, é o cara mais inteligente do mundo, praticamente, no universo Marvel. E o que acontece? Bom, ele era arrogante. Ele, na verdade, por um bom tempo, ele foi muito bem arrogante e, na verdade, bem narcisista. O que faz com que todo mundo goste dele é porque, primeiro, ele é charmoso. E charmoso no que sentido? Ele mostra o que a gente gostaria de fazer, mas também ele... Como pode dizer? Ele é legal, sabe? Ele gosta das coisas de uma maneira da hora. E esse é um dos pequenos problemas do que a Carol não consegue fazer, principalmente por causa da ideia de ela estar aqui na Terra. Segundo, o Homem de Ferro, quando ele introduz um pouco do flashback dele, mostrando que ele era foda, mas que também ele era meio narcisista. E aí depois a gente é levado pro ponto onde ele tem que escolher entre continuar com aquela vida ou se tornar alguma coisa melhor. Porque ele mostra que na verdade aquilo era tudo um mecanismo de defesa. Que na verdade ele se importa com as pessoas e tudo mais. E que ele se culpa e que ele queria ter tido mais tempo com o pai dele e tudo mais. E que ele não gosta de que as coisas sejam sendo feitas erradas e tudo mais. Por isso que ele decide mudar tudo isso. E é por causa dessa construção que você compra a ideia do Homem de Ferro e cada vez que ele melhora as armaduras e como ele vem passando e sofrendo com ansiedade porque ele é um mero ser humano. Por outro lado, a Capitã Marvel, já a Carol não, sabe? Você só vai vendo as coisas acontecendo e acontecendo e acontecendo e sucessivamente ela cai na... Ela literalmente entra numa batalha e logo depois tá na nave dos Kree, aí ela vem pra Terra e agora ela vai saber sobre o passado dela enquanto ela procura os Skrulls, aí ela faz amizade com o Nick Fury e blá 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 blá, sabe? Um monte de coisa vai acontecendo e não tem profundidade nenhuma. Principalmente quando chega na hora que ela descobre que na verdade os vilões não são os Skrulls, e sim os Kree,
Literalmente ela tem que lutar com toda a equipe dela, que ela passou fucking 5 anos da vida dela. E foda-se, sabe? Ela não sente remorso nenhum. Tipo, tá que ela é uma super heroína e tem que lutar, mas, sabe? Como você vai simpatizar com alguém que, por exemplo, praticamente a família das pessoas, esse exército entre aspas, né, esse time, e basicamente as pessoas, não tem conflito não, é só um bate-boca e pronto, acabou, soco, porrada e ultra poderes, e é isso, sabe, não tem profundidade, não tem, tipo, eu confiei em você, tipo, todas essas coisas, é como se ela nunca tivesse tido conexão nenhuma com essas pessoas, então, quando elas são derrotadas, é indiferente. A única coisa que você sente realmente de foda nesse filme é que, tipo, ela foi ficando cada vez mais poderosa, então, os vilões de verdade não têm história. E o próprio vilão, que na verdade não é vilão, acaba sendo mais interessante justamente porque o background deles é muito mais relevante, ou seja, eles são refugiados que estão sofrendo pelos Krees, que estão querendo exterminar eles, como se eles fossem, né? Isso reflete um pouco da nossa sociedade em si. E outro ponto é, só fizeram esse negócio ser na Terra porque muito provavelmente é mais barato, porque na época ia lançar Vingadores Ultimato e talvez fosse mais barato, não sei. Enfim, e porque daria pra colocar o Nick Fury no meio da história. Uau! Que simplesmente, sério, é o filme da Capitã Marvel. Você não precisa meter Nick Fury, até porque, por mais pica que o Nick Fury seja, ele não tem nada a ver com a história da Capitã Marvel. Mesmo que tivesse, eu acho que pro primeiro filme contando sobre a personagem, seria muito mais interessante a gente explorar o espaço. Como Guardiões da Galáxia fez, é um filme no espaço. A Capitã Marvel é praticamente a defensora do espaço, e isso se mostra já que ela passou todo o resto dos 20, 30 anos do universo Marvel protegendo a galáxia fora dele. Só apareceu porque realmente as coisas estavam fodidas porque o Thanos apareceu. Então, meu companheiro, por que se não explora isso? Na minha visão, agora falando o que eu mudaria no filme, eu teria muito bem feito o quê? Pra tornar ela mais interessante e mais legal de se ver. Você mantém a mesma história, essa história de ela ser ultra poderosa e tudo mais, mas aquela explosão que deu os poderes dela teria tirado aquela amiga dela, que elas pilotavam um jato de caça e tudo mais. E aí ela acabou sendo levada pros Skrulls, pelos Kree, criada lá. E a partir daí, ela tenta desenvolver os poderes dela, e daí durante todo esse tempo ela vai aprendendo sobre os poderes dela, e ao invés de voltar pra Terra, por uma culpa de ter acontecido o acidente, ela não volta por esse medo, sabe? Por medo, por ter matado a amiga dela, então ela prefere viver nesse time, só que ela não se abre muito com todo mundo, mas ao mesmo tempo ela quer proteger todo mundo, já que ela tem essa responsabilidade de ter ganhado todos esses poderes overpowers devido à explosão que matou a melhor amiga dela. E aí você sai em várias viagens espaciais contra os Skrulls, e aí ela descobre que na verdade os Krees é que são. E aí ela tem que lutar com essa família que ela sempre tentou proteger, sempre tentou ser tipo a irmãzona mais velha, só que ela descobre que não é bem assim, e aí ela até tenta mudar eles, mas acaba percebendo que não, e aí ela vai aprendendo, sabe, uma lição sobre que a culpa não é dela, das coisas acontecerem e tudo mais, e superando talvez o trauma de ter matado a amiga dela, ou não, sabe, você tem várias formas de trabalhar tudo isso. Talvez esse filme fosse sobre se abrir de novo, sobre novas chances para si mesmo e não se culpar por coisas do passado. Afinal, ela poderia, como ela perdeu a melhor amiga e se sentir culpada por causa disso, sabe? O filme poderia ir mostrando que conforme ela vai descobrindo que os Skrulls não são os vilões, e até meio que simpatizando com o Skrull, que no filme era pra ser o vilão, mas que não é. E aí, que na verdade que eles não são os vilões, né? E aí meio que ela vai fazendo amizade com ele, vai conseguindo meio que se abrir, e aí percebe isso. Aí ao invés de você ter o Nick Fury no papel, você acaba tendo aquele outro Skrull, sabe? É que eu não lembro o nome dele,
Mas você poderia ter esse Skrull e aí meio que ela vai se abrindo pra ele. E aí vai se juntando isso. E aí você consegue ver um desenvolvimento da Carol muito melhor do que foi no filme. Porque não houve desenvolvimento. Você só deixou ela mais poderosa. E aí você não precisa estragar o Nick Fury. Porque, sinceramente, é o que o universo Marvel faz pra tentar tornar tudo engraçado. Não tá escrito. Tudo que eles têm... As coisas que não é pra ser engraçado tendem a se tornar engraçadas. E as coisas que eles fazem pra ser engraçado geralmente não são engraçadas. Roots. E aí, por exemplo, o Nick Fury, ele é um dos personagens mais fodas. Ele é tão foda. O Samuel L. Jackson, que é o ator dele, ele torna o personagem tão foda, imponente, conforme ele atua, que literalmente mudaram o tom de pele, porque nos quadrinhos o Nick Fury ele era branco, e aí agora ele é negro. E olha só, e foi super da hora, porque todo mundo aceitou, porque todo mundo achou o personagem dele muito foda e tudo mais. Tanto que ninguém... A maioria das pessoas que sabe que o Nick Fury era branco nas HQs é tipo... velho, nerd, muito antigo, que jogou muitos jogos antigos. Então, tipo assim... O cara é foda. E Nick Fury não era tão conhecido assim nas HQs. Foi mérito do universo Marvel ter deixado ele relevante de novo. Então, fazer com que ele perca o olho dele por causa de um gato, isso ficou muito bizarro. Porque em Capitão América Soldado Invernal, um dos filmes mais fodas do universo Marvel, de N maneiras, tanto com direção, roteiro e tudo mais, você tem o Nick Fury que fala muito sobre como o fucking olho dele é o que torna ele ter aprendido a sempre ter um pé atrás com tudo, sempre estar de olho, sempre ser esse cara foda que ele é, se torna irrelevante quando você descobre depois que, não, ele só perdeu por causa de um gato. Sabe, toda aquela construção do personagem. Então esse filme acaba meio que tornando uma paródia ao Nick Fury. Então esse filme funcionaria muito bem se ele fosse uma paródia. Mas ele não é, ele é um filme que é pra ser levado a sério. E isso é foda, porque você desconstrói todo um personagem que foi construído como foda. E aí agora você fica neutro, sabe? Você não acha ele mais tão foda, mas também não acha ele um bosta, né? Também, porque ele tem feitos que provam que ele não é um qualquer. E aí, por que eu falo tanto de tornar a Capitã Marvel relevante? Porque ela é super poderosa. E agora no UCM, que tudo acabou depois de Guerra Infinita, a gente precisa de um novo Homem de Ferro. Não, puta que pariu, não coloca o Homem-Aranha nesse lugar não, pelo amor de Deus. O Peter Parker não é pra ser como eu diria, o estagiário do Homem de Ferro que agora vai assumir a empresa. Pelo amor de Deus, o Peter Parker é um cara fudido, mas que desenvolve a porcaria da tecnologia dele, sabe? Eu acho uma tremenda falta de respeito que boa parte dos filmes do MCU entre aspas, né, fizeram com o Peter Parker do Tom Holland. Mas enfim, a Capitã Marvel, eu não diria que ela seria o Homem de Ferro, tipo, ela vai vestir uma armadura. Não, eu digo a pessoa, o personagem, o arquétipo necessário. O cara mais foda, que tem todos os poderes, mas ao mesmo tempo você tem o Capitão América, que seria o Sam Wilson, pra equilibrar entre os dois, de uma ser super poderosa e ajudar a resolver boa parte dos problemas, mas o outro também mostrar que o lado certo, o porquê, e liderar todos. Porque a Capitã Marvel nunca vai ser a líder dos Vingadores, mas ela muito provavelmente tem todos os poderes para resolver boa parte dos problemas dos Vingadores. E é essa a questão. O Tony Stark também, ele não era o líder dos Vingadores, mas ele tinha as armaduras, geralmente ele que bolava os planos, tudo mais, sabe? Cada um tinha a sua função. Então essa deveria ser a personagem que seria o novo Tony Stark, que iria guiar a próxima fase da Marvel, da saga do infinito. Mas agora, muita gente não gosta dela, e não é só nos filmes, é nas HQs também, e as pessoas têm razão por não gostarem dela, sabe? Porque se o MCU fosse por uma linha diferente, ela poderia ser uma personagem inspiradora, e daí mostraria-se, sabe o quê? A Miss Marvel, que veio logo depois. A Miss Marvel,
Eu já fiz um vídeo nesse canal porque eu adoro a personagem. Literalmente a Miss Marvel é uma fanboy. Ela é uma ultra fã da Capitã Marvel. E aí que vem toda essa questão. Uma personagem foda dessa inspiraria ela, mas ela ia percebendo ao longo do tempo. O que nos leva às HQs também. Nas HQs, tanto Miss Marvel quanto Guerra Civil 2, que é o que pega da Capitã Marvel que eu cheguei a ler. Bom, se você tiver um pouco de noção, a Miss Marvel é muito inspirada na Capitã Marvel, porque ela é uma super fã dela e tudo mais. E aí ela chega a encontrar com a Capitã Marvel e tudo mais, ela tenta fazer parte dos Vingadores. E aí o que acontece? Acontece a Guerra Civil 2, onde tem um personagem e o poder dele é basicamente prever um possível futuro. Uma das alternativas. Como a gente assistiu Vingadores Ultimato, isso já tá meio que definido, que quando você muda alguma coisa no passado, você só abre um universo novo, mas você não altera o presente, entendeu? Você só cria novas linhas temporais. Sacou? Então, o Ulysses, ele só vê uma possível linha temporal dependendo de vários N acontecimentos. Então, não é literalmente vai acontecer, entendeu? Pode ser que aconteça. Então, dependendo dessa informação, agora que você sabe, você pode criar esse futuro sem querer. O que acaba acontecendo é... A Capitã Marvel, ela acaba vendo o Ulysses como uma forma de, impedir crimes antes de eles acontecerem. O que já existe uma série pra isso, que se eu não me engano se chama Minority Report. E o Homem de Ferro, ele acha que a gente deveria dar uma olhada, analisar os poderes dele, ver o que ele pode fazer. E quando eles percebem isso, descobrem, né, que é só uma possível. Mas a Capitã Marvel, ela não liga pra isso, sabe? Ela tacou foda-se, ela não liga pros direitos das pessoas. Ela simplesmente quer impedir crimes antes de eles acontecerem. Então, basicamente, o Ulysses vê que o Thanos vai atacar novamente a Terra. Ela vai lá, se junta uma equipe e, o namorado dela, que é o Rhodes, o máquina de combate, ele morre e a amiga próxima dela, a mulher Hulk, She-Hulk, sai muito ferida desse combate. E aí, o Rhodes é o fucking melhor amigo do Homem de Ferro, então ele fica muito puto. E literalmente o Thanos não ia atacar a Terra, na verdade ele só decidiu atacar porque ele foi atacado. Então ele tava muito de boa, as pessoas só caçaram ele e ele reagiu. Então ela criou literalmente esse futuro. Então você vai vendo que ao longo depois aí ela só vai tomando decisões drásticas, sem contar que é um possível futuro. E que se as pessoas não cometeram, como a gente vai viver num mundo de liberdade, sendo que você está sendo preso por um crime que você sequer pensou que vai cometer, sabe? Isso é muito refletido também, como isso afetou vários heróis. Porque na época que estava acontecendo a Guerra Civil, eles lançaram uma minissérie de alguns heróis que escolheram certos lados. E a Miss Marvel, que era a que eu li, ela tinha escolhido o lado da Capitã Marvel, mas por quê? Ela escolheu o lado da Capitã Marvel porque ela é fã dela, e não porque ela parou pra analisar. Eu sei que isso entra muito no meio político, mas às vezes a gente escolhe lados em alguma questão porque a gente gosta daquilo, mas sem você parar pra pensar o que realmente essa pessoa tá fazendo, ou o que essa pessoa pensa. E era o que aconteceu com a Miss Marvel. A Capitã Marvel, ela ordenava os heróis menores, assim por dizer, as outras equipes, que não eram as equipes principais, pra fazerem isso, o Ulysses preveu tal coisa, então vamos lá. E isso acabou fazendo com que a Miss Marvel perdesse a amizade com o melhor amigo dela, por causa de ela acreditar na Capitã Marvel sem questionar. E isso acabou gerando separação justamente porque tentaram impedir uma coisa que talvez não fosse acontecer e tudo mais. Fora que o Bruce Banner nessa história, ele... Não nessa da Miss Marvel, mas você vai entendendo. Aí a Miss Marvel, ela começa a refletir, sabe? E voltando à Guerra Civil 2, né? O Bruce Banner acaba morto só porque o Ulysses viu que ele perderia o controle e estaria matando todo mundo. Literalmente, o Bruce Banner morreu. Tinha que matar o Hulk, foda-se, matamos o Hulk, é isso, né? Mas tá, ele morreu.
sem mais nem menos, não aconteceu nada e ele morreu. Ou seja, um monte de gente inocente tá indo de base só por um palpite do Ulisses, entendeu? Tipo, não é que é um palpite, ele vê um possível futuro. Ou seja, não tem certeza se isso vai ou não acontecer. E aí, ele vê depois que o Miles Morales, sim, o do Aranhaverso, ia matar o Capitão América. E aí, a Miss Marvel, sem mais nem menos, queria prender o nosso querido Miles Morales por um crime que ele não cometeu. E o Capitão América, sabe como ele reagiu a isso? Ele deu uma chance do Miles provar que ele nunca faria isso. Porque talvez seja o que um herói deveria ver, ser altruísta e não tentar impedir algo que não aconteceu e somente dar uma chance da pessoa não fazer isso, sabe? Então ela toma decisões muito drásticas e eu acho que a Capitã Marvel, como não vamos ter um Homem de Ferro, ela não precisa seguir essa linha. Afinal, a gente pode ter uma heroína mais inspiradora e ser como o Homem de Ferro, que mesmo sendo narcisista os caralho, era muito inspirador para muitas pessoas e foi o que fez muita gente se interessar pelo personagem e achar ele foda e tipo querer ir pra engenharia, computação e tudo mais. E talvez fosse a oportunidade para meninas se inspirarem numa personagem forte e que não necessariamente quisesse ir pro exército, mas talvez, sei lá, quisesse fazer alguma coisa que fizesse ela se sentir cada vez mais poderosa, sabe, entrar em algum ramo, sabe, mostrar várias habilidades da Capitã Marvel que são assim, tipo, ela é militar também, talvez aumentar o número de mulheres militares, sabe? Por ela ser tão inspiracional. Porque o filme do Top Gun Maverick fez isso, sabe? Ele, na época do Top Gun, mesmo o 1, ele inspirou muita gente a entrar pra marinha e pra dirigir caças. Então, sabe? É um puta desperdício de um personagem que, por mais que eu não seja fã, o que pode parecer pra muita gente que tá vendo esse vídeo, é que eu sou um fanboy da Capitã Marvel que não gostou do filme, mas não. Literalmente eu acho que eu só vi a Capitã Marvel porque eu joguei Marvel Alliance e porque eu assisti o Vingadores, Heróis mais poderosos até, e achava a história dela interessante. Eu sempre achei que a Capitã Marvel era como se fosse o Lanterna Verde do universo Marvel. Então isso abre uma possibilidade gigantesca de explorar o espaço que você não necessita dos Guardiões da Galáxia para isso. Porque todos os heróis dos Guardiões, eventualmente eles vão envelhecer como os principais do UCM. Então, uma hora ou outra você não vai poder manter mais todos eles. Então, talvez ter uma personagem que possa ajudar a expandir o universo do espaço seja uma ótima opção. Para você não se manter somente, talvez você não precise focar em introduzir todo o personagem galáctico, que tem muitos no universo Marvel, somente com os Guardiões. Talvez você pudesse introduzir o Adam Warlock na Capitã Marvel, ou talvez o Marvel mesmo, o Capitão Marvel, ou Marvel, sei lá, na própria HQ, entre outros povos e raças alienígenas, e aí você começar a explorar outros tipos de celestiais, sabe? Tem tudo isso que poderia ter sido explorado e eu acho que foi jogado fora. Foi jogado fora pra fazer um filme anos 80 de pseudo-espionagem, onde você mostra que Nick Fury exibindo algumas habilidades, sendo arranhado por um gato, e a Capitã Marvel ficando mais forte e mostrando que ela é a mais poderosa do UCM, fora a Wanda, a Feiticeira Escarlate, né? O que me deixa desapontado, porque o UCM ele tá muito perdido, você não sabe quem vai ser os arquétipos, sabe? Quem vai ser o líder, quem vai ser o poderoso, porque agora que não temos a Capitã Marvel como esse pilar, agora a gente vai ter que pegar o Doutor Estranho, que a cada filme eles tentam meio que dizer, ele não é tão forte assim, o Wong é mais forte, já que ele é o Mago Supremo. Não sei quem é mais forte. Mas não sei quem é mais forte. Olha só. Tá que a feiticeira foi vencida e tudo mais, mas sério, eventualmente, sabe onde o UCM quer chegar? Não tem... É foda porque
você não vê ninguém falando muito inspiracionado sobre nenhuma das heroínas do UCM que não seja a Viúva Negra. Que antes mesmo de ter o seu próprio filme solo já era muito mais... já era foda o suficiente pra não precisar dele, sabe? Então, é o que eu penso. Capitã Marvel era uma heroína que poderia ser melhor. Não significa que ela é ruim. Ela é ok, mas poderia ser melhor, tanto nas HQs como nos filmes. Mas estou sempre aberto a gente poder debater. E se você gosta do universo Marvel ou de outros filmes e outros personagens, você pode sugerir aí pra eu ler e trazer aqui no canal. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, siga as redes sociais e os projetos. Até o próximo vídeo e deem sugestões de vídeos, porque eu sei que eu demorei, mas eu estou tentando voltar da melhor maneira que eu posso. Até a próxima.